derrubados por Deus na cruz de Cristo Jesus. Mas o diabo, o nosso adversário, será queimado no inferno para toda a eternidade. Então, se ele tentar te acusar por causa do teu passado, mostre a ele qual será o futuro dele. O texto bíblico aqui é enfático também em nos ensinar que Caim mata Abel. Nós estamos vendo gladiadores, um irmão assassinando o outro. E isso machuca muito o nosso coração. Imagina o coração de Deus. Isso machuca muito o seio da igreja, Caim e Abel. Deixa eu pedir licença aqui aos nobres pastores, homens e mulheres de Deus que estão nos ouvindo, pastores, pastoras, bispos e etc. Os nossos púlpitos estão sendo verdadeiras arenas e os nossos pregadores se tornaram gladiadores. Temos que ter cuidado com o tipo de sermão que está sendo ministrado em cima das nossas tribunas, porque existe uma igreja machucada, uma igreja ferida, uma igreja que precisa ter um encontro real com Deus, uma igreja que se reúne para adorar o Santo dos Santos. E quando ela se reúne, nós, como os líderes, entregamos o microfone, a noiva do Cordeiro, a um pseudo-evangelista. E esse evangelista não tem sensibilidade de Deus para falar da cruz de Cristo, porque me parece que é raso demais falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. É raso demais para esses pregadores. Então, eles têm que ferir, eles têm que machucar, eles têm que bater na ovelha, eles têm que falar mal de outros evangelistas, eles têm que falar mal da nossa liderança. Evangelistas fazendo cursos de teatros para trazer comoção à igreja. Evangelistas fazendo cursos para poder massagear o ego do povo. E nós, como líderes, e nós, como servos de Deus, como profetas de Deus, e nós, como aqueles que amamos a obra de Deus, não podemos permitir esses pseudos evangelistas assumir a nossa tribuna, pegar o microfone que Deus nos confiou, falar ou reportar a noiva do Cordeiro de maneira insana, de maneira indelicada, de maneira despreparatória ou defamatória. Amado pregador, evangelista, não na conotação do ministério evangelístico, mas sim no que diz respeito à ministração da palavra de Deus, o comissionado, o vocacionado para a obra, em nome de Cristo Jesus, querido, não pegue o microfone da igreja para falar mal do pastor. Não pegue o microfone da igreja para falar mal de algum outro pregador. Não pregue o microfone da igreja para falar mal da noiva do Cordeiro. Se você não tem palavra para estar ministrando em nome do Senhor Jesus, rejeite a oportunidade. Mas se prepare, não fale mal de uma liderança. A Bíblia vai dizer que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso. Ele falou: não tenho eu a dignidade em tocar no ungido de Deus. Deus já tinha rejeitado a Saul, mas Davi reconheceu a unção que estava sobre a vida de Saul. A Bíblia vai dizer do jovem Samuel, com aproximadamente 13 anos de idade, Deus falando com ele próximo da arca e ele não entendendo. Nós vamos encontrar um Eli com 89 anos de idade, frágil no corpo físico,
obeso, cego, mas ele tinha a vocação de Deus. Samuel chega para Eli e fala: tu me chamas? Ele não vai dormir. Tu me chamas? Ele não vai dormir. E por 3 vezes, na terceira vez, Samuel entendeu. Porque Eli falou para ele: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. O líder, o anjo da igreja, tem a visão de Deus para liberar o nosso ministério. De maneira alguma devemos ir contra aquele que Deus ungiu e preparou para colocar em sua obra. A Bíblia vai dizer que no Apocalipse, Deus não manda cartas para os evangelistas da igreja. Deus não manda carta para as ovelhas da igreja. Deus não manda cartas para os auxiliares da igreja. Deus manda carta para o anjo da igreja. Haja vista que naquelas 7 cartas do Apocalipse, algumas delas são anjos despreparados, ou que largaram, ou que perderam o primeiro amor, mas mesmo assim, Deus reporta a eles. Está me entendendo, querido? Nós não temos bagagem para maltratar com palavras o líder da igreja. Em nome do Senhor Jesus, meu amado pastor, não permita que isso aconteça na tua igreja. É vergonhoso para a obra de Deus ver pessoas, gladiadores, em cima dos nossos púlpitos e uma igreja despreparada para ouvir um sermão cristocêntrico, vibrando porque um pregador insano está falando mal da liderança, está falando mal da forma que a liderança trabalha, está falando mal da forma que está sendo liderada a igreja. Pregadores falando mal de pregadores. Queridos, o que os senhores estão ouvindo aqui no programa Palavra Profética, eu não falo em cima de um púlpito, porque eu acredito que o púlpito é santo demais, até para eu falar de mim, dar um testemunho pessoal, um testemunho de vida. O púlpito é santo demais para eu falar das minhas experiências com Deus. O púlpito é santo demais para eu falar das minhas vitórias com Deus. O púlpito é santo demais para eu tentar falar alguma coisa de mim, algo pessoal. No púlpito, eu preciso falar de Deus. São mais de 32 mil promessas bíblicas que nós temos. Mais de 32 mil promessas bíblicas que nós temos. E ao invés de nos gladiarmos em cima das nossas tribunas, vamos falar das promessas de Deus. Isso significa, se que cada culto que eu prego, se eu pregar todos os dias, falando apenas das promessas de Deus, eu vou poder falar mais de 32 mil vezes, em mais de 32 mil reuniões. Nós não precisamos falar mal da nossa liderança. Nós não precisamos falar mal dos nossos evangelistas. Permita que Deus trate a cada um segundo a tua santa e preciosa vontade. Existem 3 textos bíblicos, que Jesus permitiu a sua escrita para que nós não viéssemos nos escandalizar no reino de Deus. O primeiro texto, de tantos eles, é claro, muito mais de 3, aqui é apenas uma performance, é apenas aqui uma ressalva. Primeiro, Hebreus diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso subir na minha tribuna e falar do A ou falar do B, eu preciso falar de Jesus.
Ah, mas o povo está escandalizado com o comportamento de alguns. O povo de Deus não precisa ficar escandalizado com o homem, porque a Bíblia está dizendo: não olhe para o homem, olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não importa o quanto o homem erre, a Bíblia está dizendo: olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu, como cristão, preciso de olhar para Jesus. A nossa igreja, como noiva do Cordeiro, precisa de olhar para Jesus. Nós não teremos justificativa diante da cruz de Cristo se amanhã ou depois nos afastarmos do Cordeiro de Deus e falarmos: nos afastamos de Cristo porque vimos muitas coisas que nós não concordamos na igreja. Mas Jesus vai abrir Hebreus e vai nos dizer: eu não mandei vocês olhar para o homem, eu disse: olhai para mim, olhai para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Outro versículo bíblico que marca muito a igreja é: sede santo, assim como o Senhor vosso Deus é santo. A santidade, ela não é um dever da igreja porque o pastor está dizendo. A santidade não é o dever da igreja porque um evangelista está dizendo. A santidade é um dever da igreja porque o próprio Deus falou que devemos ser como Ele. Sede santo, sede santo, sede santos. Glória a Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós clamamos e adoramos a Deus, não por causa do homem, mas por causa de Deus. A Bíblia vai dizer: sejai, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo verbalizou isso em alto e bom som, para que nós não viéssemos nos escandalizar. Vamos imitar Cristo. Vamos imitar Cristo, vamos imitar Cristo, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Cristo. E o terceiro versículo, profeta, é claro, a Bíblia vai dizer que cada um receberá, Jesus, segundo as tuas obras. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Cada um receberá segundo as suas obras. Aleluia, Jesus. Qual é a beleza desse versículo? A beleza desse versículo é: se eu trabalho no reino, eu vou receber pelo reino. Quem vai me recompensar não é o homem, quem vai me recompensar é Deus. Tem pessoas frustradas dentro dos seus lares, com as mãos cruzadas, a boca cerrada, dizendo que não trabalha mais na igreja, dizendo que não canta mais na igreja, dizendo que não vai pregar mais na igreja, dizendo que nunca mais será obreiro, dizendo que nunca mais servirá como, nunca mais assumirá um cargo de liderança, abrindo mão do pastorado, porque estão dizendo que não são reconhecidos. Queridos, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz: cada um receberá segundo as tuas obras. Quem vai nos recompensar é Deus. Talvez você trabalhou muito no reino de Deus e acha que não está sendo reconhecido por causa disso. Acha que as pessoas não te valorizam pelo trabalho que você exerce ou exerceu no reino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Talvez eu esteja falando para milhares de pessoas que estão frustradas, decepcionadas nessa tarde.